A guarda compartilhada, sancionada em 2014 pela então presidente Dilma Rousseff, deve afetar 20 milhões de crianças e adolescentes, filhos de pais separados. No Brasil, apenas 6% das decisões judiciais em varas de família são pelo regime em questão. Em 23 de dezembro de 2014, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei nº 13.058, a qual trouxe novidades para a regulamentação do regime de guarda. A ação é válida mesmo que não haja acordo entre os pais divorciados. Sim, ela é válida, embora haja uma certa resistência no judiciário com relação a esse tema, o que deve prevalecer é a guarda compartilhada, porque ela é que menor atende os interesses do menor. A lei deve beneficiar 20 milhões de crianças e adolescentes. Com a mudança, a medida é obrigatória, a não ser que um dos pais abra mão da guarda ou a justiça considere um deles inapto a exercer o poder familiar. Mas essa medida é uma solução? Sim, é uma solução, embora haja uma resistência no judiciário com relação a esse tema. A guarda compartilhada ela agora é a regra, e como norma ela deve prevalecer, pois ela é a que melhor atende os interesses do menor e o seu bem-estar. Segundo o advogado Wagner, sendo assim, não há pensão alimentícia para ser entregue a um dos dois. Não há mais a figura da pensão alimentícia, né? Porém as despesas inerentes à criança, ela também deve ser compartilhada, na medida que se o pai paga uma escola, a mãe fica com um convênio. Ou ambos podem, por exemplo, dividir as despesas de um curso de inglês. E por aí em diante. A obrigatoriedade dessa medida esconde riscos? Não há nenhum risco com relação a essa modalidade de guarda. Pelo contrário, só há benefícios. À medida que a criança ela vai poder ficar um tempo proporcional, tanto com um pai como com o outro. E isso vai fazer com que a criança tenha também mais atenção, carinho, o amor dos pais para com a criança. E no aspecto psicológico? Isso, então, eu penso que a guarda compartilhada dos nossos dias foi uma das melhores coisas que aconteceu para a criança, porque ela continua vivendo com o pai, de outra maneira sim, né? Com outra perspectiva, mas continua tendo o pai e a mãe o tempo todo ali, olhando, cuidando, onde ela pode se identificar, onde ela pode se sentir amada, pode se sentir cuidada, e ali os seus valores vão sendo implantados da mesma maneira como era quando os dois viviam juntos ainda. Segundo o psicólogo Reginaldo, a ausência da mãe ou do pai pode acarretar riscos no futuro dessa criança. A criança, ela necessita da presença do pai e da mãe como modelos. É claro que esses modelos podem ser substituídos, né? Sempre na ausência de uma figura paterna ou materna, alguém vai tomar o lugar, né? Nós teremos, ou essa criança terá sorte se ela conseguir se identificar com alguém da família, se ela conseguir se identificar com um tio, com um avô, com alguém com que essa pessoa tem uma boa índole. Mas, quando chega lá na fase da adolescência, ela vai começar a buscar os seus objetos extrafamiliares, que são objetos fora da família. E aí que está o perigo, porque se há uma lacuna, emocionalmente falando, se há a falta da presença do pai ou da mãe, e ela necessita dessa presença, ela pode lá na frente começar a buscar em outras pessoas. E aí o perigo ocorre porque ela pode buscar em pessoas que de alguma maneira não são boas influências. E aí acaba por entrar por um caminho que pode trazer prejuízos para ela lá no futuro. Minha gente, o Sindicato da Indústria da Construção Civil divulgou dados preocupantes sobre a queda no mercado de trabalho. Pedreiros, eletricistas, pintores e outros profissionais ficaram desempregados em quase todo o país. Só no estado de São Paulo, mais de 160 mil vagas de emprego foram fechadas em 2016. O nível de emprego na construção civil registrou queda de 14,5% no acumulado de 12 meses até novembro. Com isso, o saldo ficou negativo em 437 mil postos de trabalho. Entre janeiro e novembro do ano passado, mais de 460 mil trabalhadores foram demitidos em todo o país.
Os dados foram divulgados pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. A deterioração do mercado de trabalho afetou quase todas as regiões do Brasil, mas os piores resultados foram verificados no norte e no centro-oeste do país. O movimento negativo na construção já era esperado pelo setor, considerando a queda contínua no volume de obras. Segundo o sindicato, o volume de novas obras deve continuar reduzido nos próximos meses, o que poderia ser amenizado por medidas emergenciais e mais reformas microeconômicas. E olha que legal, a Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza um projeto que tem como objetivo trabalhos voluntários com jovens aqui na América do Sul. O nome dessa missão é uma homenagem ao personagem bíblico Caleb, que mesmo na velhice disse para Deus que queria fazer um pouco além, um pouco a mais. Um grupo de São Paulo está realizando esse trabalho na cidade de Cunha. E essa é a pauta da entrevista de hoje. A sabedoria popular ensina que quem não vive para servir, não serve para viver. Não vamos exagerar, mas que é importante servir aos outros, isso é, dá uma satisfação maravilhosa a gente estar ajudando as pessoas, e por isso hoje nós vamos falar sobre um projeto muito bom da Igreja Adventista, que é o projeto Caleb, né? Caleb foi aquele que foi avante, né, para verificar as condições da terra prometida. Depois ele ganhou seu espaço e teve que desenvolver projetos importantes, e é talvez essa a inspiração da vocação do projeto. Nós estamos recebendo aqui Luciano Barbosa, que é do Ministério Jovem, e estamos recebendo a Bianca, que veio voluntária para servir e escolheu o município de Cunha, aqui bem perto da gente, no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. Tudo bem? Graças a Deus. Eu queria, Luciano, em princípio, que você falasse um pouco mais, com a profundidade que tem, a respeito de quem foi Caleb, a importância, né, desse modelo para todos nós. Então, é uma das coisas que eu sempre falo para essa juventude, quando nós nos reunimos, principalmente no início de um projeto. Caleb, o que mais marcou em Caleb é que ele aceita o desafio, depois de uma certa idade, depois de 40 anos no deserto, de quando vão dividir a terra, ele fala assim, eu quero aquela terra onde havia os gigantes, porque eu quero enfrentar gigantes. E Caleb, ele tem um lema assim, viver suas férias no topo, porque ele enfrenta gigantes. Aonde eles vão, quando eles chegam no projeto, eles não têm ideia do que vai acontecer até o final do projeto. Entendeu? E quando chega no final do projeto, eles entendem os gigantes que eles enfrentaram no decorrer de todo aquele processo. É um desafio, né? Você saiu de São Paulo, capital. Sim, de São Paulo. E não sabia o que ia ver em Cunha. Não, na verdade a gente sai pensando que a gente vai passar as férias com os nossos amigos, e quando a gente chega na cidade e vê a realidade da cidade, é muito diferente do que a gente estava pensando em princípio. Uhum. Você já dominaram a situação? Foram muito bem recebidos certamente pelo pastor Jefferson, né? Não só pelo pastor, mas pela cidade em si. A cidade em si. Sim. Né? A comunidade acolheu. O pastor lá, ele garante para você hospedagem e alimentação. Sim, isso e depois manda você conjugar o verbo TV, né? Sabe como é que conjuga o verbo TV? Não faço ideia. Te vira. E aí vocês que estabelecem o que vão fazer, onde vão. Na verdade, o pastor ele fez um cronograma para a gente, então todos os dias da semana a gente vai em algum lugar da cidade fazer alguma coisa. Então a gente já visitou as casas, já visitamos hospitais, nós fizemos projetos como trocar um cigarro pela maçã, um projeto do abraço. Então todos os projetos o pastor ele predita para a gente e a gente só vai lá e faz. E a Igreja Adventista tem um trabalho espetacular com relação a você que quer deixar de fumar, né? São preleções que são feitas e a pessoa acaba convencida da necessidade de largar esse vício horroroso, né? Que agride o corpo da gente, que é um templo de Deus, né? Exatamente. Agora, o Luciano, o aspecto histórico da cidade também é levado em conta, porque Cunha é um patrimônio histórico importante. Foi trajeto do ouro das Minas Gerais, né? Era ali que o ouro
passava, tem até uma restauração do caminho real por ali, para chegar ao porto lá em Paraty, por onde desovava o ouro do Brasil. Essa coisa também é passada aos jovens que vão lá visitar? A realidade, quando nós escolhemos um lugar, quase sempre a gente escolhe um lugar onde haverá umas dificuldades diferentes da que eles vivem. Eles vivem dentro de São Paulo, uma cidade urbanizada, aquela coisa toda. Ao vir para uma cidade, por exemplo, igual Cunha, que é uma cidade mais tranquila, uma cidade com uma situação totalmente diferente daquilo que eles estavam vivendo. Polo turístico e gastronômico também. Isso, exatamente. Melhor cerâmica do estado, quem sabe até do Brasil. Isso cria para eles uma realidade diferente, porque antes de começar o projeto, nós procuramos as autoridades, principalmente a assistente social da cidade, e nós perguntamos como nós poderíamos colaborar com a cidade de um projeto de jovens que vão estar vindo, né? Na parte da manhã, esses jovens eles passam por uma parte teórica, porque não é só a preocupação do trabalho social que eles estão fazendo. É muito importante que eles possam voltar para a casa deles novamente como uma referência, principalmente na questão espiritual. Então, na parte da manhã, eles têm algumas aulas, desde como se relacionar com pessoas, dentro do projeto mesmo, de discipulado. Daí, na parte da tarde, eles colocam isso em prática dentro de um planejamento que foi pré-estabelecido. No caso aqui, o pastor Jefferson procurou Santa Casa, assistente social e tudo mais, para colocar a pauta de que ia ser feito cada dia. Então, cada dia ele tem algo que está acontecendo, que vai acontecer dentro da realidade da igreja. A gente não pode esquecer isso, dentro da realidade da igreja. Às vezes você tem um projeto que precisa ser feito dentro da igreja, entendeu? Um projeto social precisa ser feito dentro da igreja. Tem pessoas que necessitam. Então, você faz essa análise ou dentro da própria sociedade, junto com a autoridade, com as autoridades. Então, quando eles saem, todos os dias, esses 15 dias que eles fizeram, estão terminando, então cada dia tem uma sementinha que eles vão estar ali plantando. Mas o que eu acho mais gostoso do Projeto Caleb, se posso dizer assim, que quando você sai para um Projeto Caleb, por mais que você faça esse planejamento, você sempre vai deparar com uma situação diferente. Você vai encontrar pessoas que estão precisando... Já teve o Projeto Caleb, que nós fizemos todo esse planejamento, e aí eles visitando uma casa, descobriram que a senhora não tinha nem porta para entrar na casa. Que horror. Era assim, algo... Então, todo o Caleb mudou de rumo, e naqueles 15 dias, eles reformaram aquela casa, colocaram porta, pintaram para aquela senhora, que eles acharam no decorrer. Muito legal. Agora, eu soube que vocês também, quando vão a instituições em que tem pessoas ali tristes, deprimidas, que estão internadas, né? Quem sabe até a própria Santa Casa de Cunha, que há aí um ministério cantante, né? Uma inconfidência, a Bianca canta para as pessoas, canta e encanta. Não sei se ela vai poder cantar aqui. Vamos ver na sequência da entrevista. Ainda nesta edição, você vai conhecer um alimento que tem se destacado pelo alto valor nutricional e trata inclusive doenças. A seguir, aqui no Repórter Setorial.